O texto de hoje, um dos textos de hoje, né, está em 2 Reis 4 e fala sobre a mulher sunamita, a partir do versículo 4. Aqui nós vamos ter três personagens principais, né, que seria Eliseu, a mulher sunamita, o servo Geazi, que era o servo do profeta Eliseu. Então diz o texto: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos ele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama-a. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia ter com seu pai, que estava com segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça! Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Chamou ao seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Observem aqui que a mulher sunamita não contou ao esposo o que estava acontecendo. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhes os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse: deixa-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela: pedi ao meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Disse o profeta Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. E aqui no versículo 34, no 35 e no 36, o profeta, então, faz algumas manobras com a criança e diz, no versículo 35,
que o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. No versículo 36, então o profeta chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, ele lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra. Tomou o seu filho e saiu. Essa é a primeira parte desta história que nós vamos meditar para ver o que o Senhor tem para nos ensinar através desse registro. Nós temos visto ao longo de todos os estudos que todas as coisas que são registradas na palavra de Deus, elas estão ali colocadas para nos ensinar, para nos edificar, para nos exortar, para nos disciplinar. Algum propósito Deus tem quando promove o registro de cada parte da sua palavra, porque ele se revela a nós através da sua palavra. Então, mais uma vez, nós temos uma mulher cujo nome não é citado. Aqui o texto cita apenas a origem, onde que ela morava, né, que é na cidade de Sunem. Sunem ficava entre Samaria e o Monte Carmelo, que é onde estava o profeta nesse episódio, quando ela foi procurá-lo. E ele passava sempre pela cidade de Sunem. E a mulher sunamita convidou-o para comer, né? E a partir daquele momento ele passou a sempre comer na casa dela e ela foi evoluindo nesse serviço a ponto de sugerir ao esposo, né, de expor ao esposo a ideia que ela tinha de construir um aposento para ele na parte de cima, para que ele pudesse descansar. E vejam que um dado interessante é que a cidade de Sunem ficava a 40, mais ou menos 40 quilômetros do Monte Carmelo. Então, vejam o trecho que essa mulher teve que fazer, né, para ir até o profeta em razão do que acontecera com seu filho. O texto também nos informa que ela era uma mulher rica, né, uma mulher de posses, inicialmente sem filhos. O texto diz também que o esposo dela era idoso. E como o Geazi, né, quando diz ela não tem filhos e o seu esposo é velho, a gente pode concluir que ela era mais nova, bem mais nova que o esposo, porque o Geazi só fala que o esposo era velho, ele não diz ambos eram idosos. Nós podemos também concluir que a mulher sunamita era uma mulher generosa. Vejam que ela teve olhos para a necessidade daquele profeta, e não apenas olhos, né? Ela teve mãos, braços que serviram aquele profeta. Ela abençoou e honrou aquele profeta através do serviço dela, né? Ela também era hospitaleira. Ela recebeu alguém na sua casa, deu alimentação e, posteriormente, providenciou um lugar para que ele pudesse descansar. Vejam que ela demonstra uma postura de respeito e honra tanto para o profeta quanto para o esposo dela, porque ela não simplesmente saiu construindo o quarto, ela expôs essa ideia ao esposo, né, para que ele consentisse nessa ideia e pudessem construir esse aposento para o profeta. Vejam também que nós podemos concluir que essa mulher era uma mulher que vivia em contentamento. Naquela cultura, ter filhos era algo muito importante, né? Uma mulher que não tinha filhos era uma mulher, às vezes, desprezada, pela sociedade, né? E não é o que o texto demonstra que ela vivia em amargura por causa disso. Tanto é que ela olha a necessidade do profeta, ela serve aquele profeta, ela honra aquele profeta. Então, nós podemos concluir que era uma mulher que vivia em contentamento. A gente pode concluir certamente isso a partir do que o texto diz aqui, né? O profeta é constrangido por aquele acolhimento dela, ele pergunta: o que eu posso fazer, né, por você? Qual que é a resposta dela? Ela diz: habito no meio do meu povo, ou seja, eu estou em casa, eu estou bem, eu não preciso de nada. Essa foi a resposta que ela deu. Ela poderia ter falado: olha, eu não tenho filho, ou eu não tenho essa provisão,
né? Mas ela disse, habito no meio do meu povo, ou seja, está tudo bem. E vejam que ela mantém essa postura quando o Geazi pergunta, ela chegando no Monte Carmelo, ele pergunta, está tudo bem? Vai lá e pergunta para ela se está tudo bem. Ela diz, está tudo bem. Ela só abre o coração dela depois para o profeta. Então vejam que quem tem essa visão, essa percepção de que talvez um filho seria uma bênção que poderia ser concedida a ela, foi Geazi, porque quando o profeta pergunta, o que se há de fazer por ela? Ele diz, ela não tem filho, e o seu marido é velho, ou seja, era muito pouco provável que eles conseguissem ter um filho naturalmente. Então, essa história da mulher sunamita, tanto neste primeiro texto, quanto no segundo texto, é uma história de milagres e de restauração em meio à adversidade. Vejam que o primeiro milagre foi o milagre dela conceber. Ela já não tinha filhos e o esposo era idoso, mas o profeta profetiza que ela teria um filho e ela vem a conceber. Esse foi o primeiro milagre visível, né? E o segundo milagre, também visível, foi o filho dela ter sido ressuscitado, né? E depois nós vamos ver que houve também uma restauração muito especial na vida dessa mulher. Então, nós vamos analisar hoje que mulher era essa, como ela se comportava. E de início, a gente já sabe que ela era uma mulher posicionada no serviço ao Senhor. Porque, na realidade, quando ela servia o profeta, ela estava servindo ao Senhor. O profeta, principalmente naquela época, ele era o representante de Deus, né? Ele era a interface com Deus. Então, ela, ao servir o profeta, na realidade, ela estava servindo ao próprio Deus. Da mesma forma que hoje, né? Jesus fala na palavra que quando a gente dá água, quando a gente dá uma comida ou veste alguém, na realidade, nós estamos servindo ao Senhor. Então, quando servimos o nosso próximo, nós estamos servindo ao próprio Deus. Então, ela era uma mulher posicionada e muito bem posicionada no serviço ao Senhor. Ela tinha discernimento, ela tinha percepção espiritual, ela olhava e percebia, ela percebeu e falou ao esposo que aquele homem era um homem de Deus. Eliseu já tinha feito grandes coisas, né? O Senhor fez grandes coisas através de Eliseu, e certamente esses grandes feitos eram do conhecimento da mulher sunamita. E ela busca maneiras, então, de abençoar esse profeta, uma mulher posicionada no serviço ao Senhor. E o servo do profeta também tinha essa percepção, ele também teve esse discernimento, né? Ele falou: olha, ela não tinha filhos, ela não tem filhos, e o esposo era idoso, mesmo a sunamita não tendo dito absolutamente nada para eles. O profeta buscou uma maneira também de abençoar aquela que o abençoava, movido por gratidão. Nós vimos também que a sunamita vivia uma vida de contentamento. A palavra não diz que ela vivia murmurando, reclamando, porque ela não tinha filhos, né? Ela viveu com o que ela tinha. Ela servia com o que ela tinha. Mesmo que ela sonhasse, como a maioria das mulheres sonha em ter um filho, ela não permitiu que a ausência desse filho interferisse na maneira como ela vivia, né? Então, a maneira como ela vivia e servia nos autoriza a concluir que ela vivia em contentamento. E nós precisamos aprender a viver desta forma, né? Apesar do que nós achamos que nos falta, porque nós precisamos aprender que Deus nos dá exatamente o que nós precisamos, mas nós temos a medida, como esse cântico fala, né? O nosso Deus é ilimitado, ele não conhece o que é medida, mas nós, como humanos ilimitados que somos, nós temos mania de medir as coisas, de atribuir valor às coisas, de acordo com a nossa percepção humana. E nós precisamos pedir ao Senhor discernimento.
Nós precisamos pedir a Ele que Ele nos faça entender e perceber com olhos espirituais e não com olhos humanos o que nós temos, o que nós temos à nossa volta, o que Ele tem colocado nas nossas mãos para que nós possamos servir através disso. Porque tudo que Ele coloca na nossa mão, na realidade, é para que isso seja devolvido e entregue a Ele através de uma vida de adoração e de serviço. Então, veja que ela estava muito bem posicionada no serviço ao Senhor. E através disso, ela honra a Deus. Ela honra aos outros também. Ela honra o profeta, ela honra o esposo, né? E ela foi honrada por Deus com o milagre do filho, mesmo o esposo sendo idoso. E depois ela é honrada novamente quando o profeta ressuscita o seu filho. Eu acredito que todas aqui que são mães, né, podem imaginar a dor que aquela mulher sofreu naquele momento, quando ela perde aparentemente o milagre que ela havia conseguido. Mas veja que além de ser uma mulher posicionada no serviço ao Senhor, ela é uma mulher posicionada que confia no Senhor mesmo diante da adversidade. Lendo o texto, eu fico perplexa de saber que ela percebe que o filho havia falecido, ela sobe, coloca o filho na cama do profeta, só diz ao marido que ela precisava de um animal para ela poder vencer a distância para ir até o profeta, mas ela não diz o que estava acontecendo. Ela tinha muito domínio próprio, né? Ela falou apenas com quem poderia resolver o problema dela. Ela sabia que o esposo não ia resolver. Ela sabia, inclusive, que Geazi não poderia resolver. Tanto que quando o profeta manda Geazi encontrar com ela e perguntar se estava tudo bem, ela diz, está tudo bem. Apenas quando ela encontra o profeta, aí sim, ela derrama toda aquela dor diante de alguém que ela sabia que poderia resolver. Vamos lembrar que o profeta, naquele contexto, ele era o representante do próprio Deus. Deus falava com o povo através dos profetas. Deus realizava os seus grandes feitos, principalmente através deles. E nós vimos pelo texto que, exercendo o domínio próprio, aquela mulher manteve um silêncio. E o silêncio, às vezes, ele é necessário na nossa vida. Quantas vezes nós colocamos em exposição os nossos problemas para pessoas que não podem resolver, que não conseguem resolver? Quantas vezes nós, como mães, às vezes, colocamos em exposição os nossos problemas para os nossos filhos, que não vão conseguir resolver? Às vezes a gente expõe, inclusive, problemas nossos com o nosso cônjuge para os nossos filhos. Então, como mulheres, nós precisamos aprender a ter o domínio próprio, a manter o silêncio necessário em algumas situações e expor o nosso problema, derramar a nossa dor diante daquele que consegue resolver. Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos expor o nosso problema diante do nosso Deus. É a Ele que nós devemos contar em primeira mão. Certamente, e Ele sempre faz isso, Ele levanta pessoas confiáveis, pessoas idôneas, pessoas que não vão expor os nossos problemas para terceiros, pessoas que não vão expor a nossa dor, aumentando ainda mais o nosso sofrimento. Nós temos profissionais também da saúde para quem nós podemos expor os nossos problemas. É claro que em algumas situações limites, nós já tratamos disso aqui, às vezes nós precisamos recorrer, inclusive, às autoridades, né? Mas nós precisamos observar essa ordem. O primeiro que precisa, ele não precisa, né, ter conhecimento através de nós, porque ele é onisciente. Ele sabe tudo que nós precisamos, mas ele deseja que nós façamos isso para que o nosso coração seja trabalhado.
Nós precisamos depositar a nossa confiança, em primeiro lugar, no Senhor, porque é Ele quem pode resolver o nosso problema. E muitas vezes nós olhamos para a adversidade e não para aquele que pode resolver o meu problema. E por causa disso, quando nós olhamos para as circunstâncias, elas parecem ser maiores do que elas são, tá? Nós precisamos, em Cristo, confiar que Deus está conosco o tempo todo. Nós já estudamos nos atributos que Ele é onipresente. Então, nós precisamos depositar a confiança nesse que é onipresente. A presença dele está o tempo todo, não importa o que nós estejamos fazendo, e nós precisamos aprender isso, inclusive para honrá-lo em tudo que nós fazemos, porque não existem momentos separados do espiritual e do secular, não existe essa diferença para aquele que quer honrar ao Senhor e para aquele que já foi atraído pela graça do Senhor. É tudo espiritual, né? Tudo da nossa vida diz respeito ao espiritual. E nós, como mulheres, dentro da nossa casa, independentemente de sermos casadas, solteiras, viúvas, divorciadas, nós precisamos ser o termostato. Vocês conhecem a diferença entre termostato e termômetro? O termômetro, ele afere a temperatura. Quando a gente suspeita que a gente está com febre, a gente coloca o termômetro para verificar qual é a nossa temperatura e se nós estamos com febre ou não. O termostato, ele é um aparelho, né, que ele regula a temperatura do ambiente. Então, se eu quero que fique mais fresco, ou se eu quero que fique menos fresco, eu regulo e o termostato vai garantir que aquela temperatura seja mantida. E nós precisamos ser isso, tanto na nossa casa, quanto nas nossas amizades, na igreja. Nós precisamos ser essa regulação. Todo mundo está em pé de guerra? Nós precisamos entrar em cena para promover a paz. Nós temos que ser esse termostato, essa pessoa que faz essa regulagem. E nós só podemos fazer isso se nós buscarmos a presença do Senhor, pedindo a Ele que nos dê domínio próprio, sabedoria, discernimento, para que Ele nos ensine a ter olhos espirituais em todas as situações. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as suas próprias mãos. E eu acredito que todas nós queremos ser mulheres sábias. E a palavra de Deus diz também, né, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, nós temos que ser mulheres que temem ao Senhor. Nós temos que ser mulheres tementes ao Senhor. Então, cabe aqui uma reflexão. Onde é que nós temos derramado as nossas angústias e os nossos problemas e as nossas necessidades? Às vezes, a gente expõe para alguém que não vai conseguir nos ajudar. Então, nós só estamos trazendo mais uma pessoa para dentro de um problema e ela não vai poder nos ajudar. E nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê esse discernimento. Senhor, me mostra, me dê discernimento. Quem que pode me ajudar nessa situação? Meu esposo, meu filho, minha irmã, um profissional da saúde? Quem é que pode me dar esse suporte neste momento? Vejam que a Sunamita, ela buscou a ajuda, enquanto isso ela manteve o silêncio, mas ela estava focada em buscar ajuda naquele que ela sabia que podia resolver o problema dela. Então, nós precisamos, como eu disse no começo, né? Nós precisamos buscar mulheres conselheiras, mulheres sábias, mulheres prudentes, mulheres que têm mais experiência, mulheres que já estão mais adiantadas no processo, porque todas nós estamos em processo de santificação, de aprendizado, mas nós precisamos buscar, e Tito 2 nos ensina isso, né? Que nós precisamos buscar e também ser essas conselheiras, porque sempre vai haver alguém menos experiente e alguém mais experiente. Então, como serva do Senhor, eu tenho a obrigação bíblica
de aconselhar e ajudar quem é menos experiente, e também tenho a obrigação bíblica de buscar ajuda para aquelas que são mais experientes. Então, sempre a gente vai estar no meio dessas duas mulheres, percebem? A mulher sunamita também foi uma mulher perseverante. Vejam que ela não desistiu. Ela venceu aquela distância que nós vimos, que era de quase 40 quilômetros, e quando o profeta disse que era para o Geazi ir, o que que ela disse? Eu não saio daqui se o senhor não for comigo. E isso me faz lembrar aquela mulher que insistiu com o juiz Inico, né? Enquanto ele não julgou a causa dela, ela não parou de importuná-lo, não parou de insistir. Está lá em Lucas 19, de 5 a 7. Diz assim: Todavia, como esta viúva me importuna, disse o juiz, julgarei sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz esse juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a eles clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? O próprio Senhor está dizendo: eu não vou fazer justiça se você me clamar dia e noite, embora para você possa parecer demorado? Nós temos o exemplo da mulher cananeia também, que nós já estudamos aqui, que ela insistia com Jesus: Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus fala: mas eu vim para tais pessoas. E ela insiste, né? Ah, mas os cachorrinhos também aproveitam das migalhas. E vejam o que Jesus diz em Mateus 16, 28. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Veja que ela insistiu, ela clamou, e Jesus reconheceu que grande era a fé daquela mulher. Então, a fé nos move a sermos perseverantes. Além de tudo, aquela mulher sunamita também era uma mulher posicionada que andava em obediência. Ela ouviu o direcionamento do profeta numa situação agora que nós vamos ver no segundo texto que eu falei para vocês, de 2 Reis 8, de 1 a 6. Vejam o que aconteceu depois do episódio, né, do filho que foi ressuscitado. Falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: Levanta-te, vai com tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá por sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Então o profeta disse para ela: olha, sai daqui de Sunem, porque vem uma fome por 7 anos. E ela ouve o que o profeta diz e vai morar na terra dos filisteus. A partir do versículo 3, ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Lembram que ela era uma mulher rica, ela tinha posses. O profeta diz: vai para outro lugar porque vai ter fome. Ela vai, mas quando ela volta, ela vai ao rei clamar pela casa e pelas terras que ela tinha. Ora, esse rei estava conversando com Geazi, que era o moço lá do profeta Eliseu. O rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial dizendo: Faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu, todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Vejo o outro milagre que essa mulher experimentou. Ela sai daquela terra em obediência ao que o profeta havia dito, vai, fica fora, volta, e quando ela volta, através da proclamação do milagre acerca do filho dela, o rei restaura todos os bens, mas não apenas isso. Ele diz para pagar para aquela mulher toda a renda
daquelas terras, desde o dia que ela obedeceu o profeta e saiu, até o dia que ela retornou. Percebem? A obediência daquela mulher a trouxe até este momento de restauração e restituição. Vejam que nós já vimos que ela era uma mulher posicionada no serviço, era uma mulher posicionada na confiança, mas ela era também uma mulher posicionada na obediência. E tudo isso promoveu restauração, restituição na vida daquela mulher. Cabe aqui uma análise. Nós temos sido mulheres posicionadas no serviço do Senhor, e vejam que aqui eu não estou me referindo apenas a serviços eclesiásticos realizados no âmbito de uma comunidade. Serviço ao Senhor é a nossa vida toda. Eu estou servindo, na realidade, ao Senhor quando eu estou organizando a minha casa, quando eu estou cuidando da refeição, quando eu estou cuidando do meu esposo, cuidando dos meus filhos, atendendo algum amigo, atendendo algum irmão. Quando eu estou no trabalho, eu estou servindo. O serviço é uma vida de adoração e serviço ao Senhor o tempo todo. Tanto faz se eu estou trocando uma fralda ou se eu estou fazendo uma reunião num grande ambiente corporativo ou num alto escalão de um poder. Não há diferença para o Senhor. O Senhor nos quer posicionadas com um coração disposto a servi-lo no reino, onde ele tem nos colocado e com aquilo que ele tem colocado nas nossas mãos. E eu não sei o que ele tem colocado na sua mão. Eu sei o que ele tem colocado na minha mão. E eu tenho pedido a ele, porque às vezes a gente não percebe o que ele tem colocado na nossa mão. Às vezes nós desprezamos o que nós consideramos pequenas coisas. E às vezes a gente perde a oportunidade de servir ou de crescer porque não demos valor espiritual àquilo que ele colocou na nossa mão. Às vezes, ao lavar a louça, eu estou fazendo um serviço extremamente relevante, muito mais relevante do que qualquer outro. E nós precisamos ter esse coração disposto e posicionado no serviço. Nós precisamos estar posicionadas no centro da vontade de Deus para que nós tenhamos esse discernimento acerca do serviço. Nós precisamos estar posicionadas no lugar de confiança no Senhor. Confiança exclusivamente no Senhor, mesmo em meio à adversidade. Veja que mesmo essa mulher muito bem posicionada, no momento da adversidade, ela derramou a sua angústia, a sua dor, é humano. E o Senhor olha essa nossa humanidade através do sangue de Jesus. Ele não menospreza isso, mas ele nos olha através do sangue de Jesus. Ele compreende a nossa angústia. O fato de estarmos bem posicionadas não significa que nós não vamos sentir os efeitos do que nos acontecem, mas nós vamos estar posicionadas e assim nós vamos depositar a nossa confiança e vamos receber a força do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Percebem a diferença? Independente de estarmos posicionadas ou não, ou bem posicionadas ou não, nós vamos ter tribulações e adversidades. O próprio Jesus falou isso, né? No mundo tereis aflições, é uma certeza. Ele não disse, pode ser que vocês tenham. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, é nesta posição que nós precisamos estar, de confiança naquele que venceu o mundo e que vence por nós, ele já venceu por nós. Por isso, nós somos mais que vencedoras. Então, nós precisamos ser mulheres posicionadas, também que caminham em obediência, usufruindo do cumprimento das promessas de Deus. Porque o fato não é crermos apenas nas promessas, mas nós cremos no Deus da promessa. A promessa não é o mais importante. O mais importante é o Deus da promessa, porque se é Deus, ele é fiel, ele não mente, ele vai cumprir a promessa. Porque não adiantaria alguém me fazer uma promessa se ela não será cumprida,
se a pessoa não é confiável, se a pessoa não é fiel. Entendem? O que importa é o Deus da promessa, o Deus da bênção. É nele que eu preciso estar posicionada e caminhar em obediência, usufruindo do cumprimento dessas promessas, porque ele é fiel. Ele foi fiel com a mulher sunamita. Ela caminhou em obediência e ela pôde ver milagres visíveis, né? E muitas vezes nós não temos tido discernimento para ver quantos milagres ele tem feito na nossa vida. E o maior deles é o da salvação. Esse é o maior milagre que Deus pode operar no coração de uma mulher. É um coração rendido ao Senhor Jesus, um coração que sabe que alguém fez um sacrifício por ela. E ele pagou um preço. A gente diz que pagou um preço alto, né? Porque a gente tem mania de medir, mas a gente não consegue nem mensurar o preço que foi pago, porque ele pagou com sangue, mas ele venceu a morte. Ele ressuscitou. E não há milagre maior do que esse, que promove a restauração, a transformação do nosso coração, num coração que reconhece que só Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, como sempre nós falamos aqui, se alguém aqui não provou desse milagre, da regeneração, da transformação, através de Cristo Jesus, o tempo é hoje. Porque eu não sei como vai ser meu próximo segundo. O tempo é agora. É para agora que o Senhor nos chama ao arrependimento. Para aquelas que não conhecem Jesus, o arrependimento e o reconhecimento de que só Ele pode trazer salvação. Para aquelas que já foram atraídas por essa graça, Ele também chama ao arrependimento. Se nós somos mulheres que não temos caminhado em obediência, não temos caminhado buscando depositar a nossa confiança exclusivamente no Senhor, nós precisamos pedir perdão a Ele e pedir que Ele nos ajude, nos transforme. Porque lá em Efésios 3, de 14 a 20, na realidade, o versículo 20 já resume tudo, mas eu gostaria de ler todo esse trecho, porque ele é muito poderoso. E diz o seguinte, a partir do versículo 14: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, aquele amor imensurável do cântico que nós ouvimos, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Veja que a palavra usa medidas, largura, comprimento, altura e profundidade, mas depois ela fala, conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Não cabe nessas medidas que nós conhecemos, excede todo o nosso entendimento. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a honra, a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Olha, outro atributo. Não tem como eu medir. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Por nós mesmos? Não. Conforme o seu poder que opera em nós. Aquela mulher, ela não pediu o filho, ela teve o filho ressuscitado. Ela foi pedir apenas a terra de volta e recebeu não apenas a terra, mas toda a renda do período que ela ficou fora. Isso é o que Deus faz na nossa vida. Ele faz infinitamente mais do que nós pensamos ou
pedimos que nós possamos confiar nesta palavra, que nos traz essa promessa tão preciosa, com base em quem é Deus, com base nos atributos de Deus, que nós possamos ser mulheres posicionadas no serviço, na confiança e também na certeza de que é Ele quem faz, é Ele quem opera em nós. Nós, por nós mesmas, não conseguiríamos resolver a maioria do que se coloca diante de nós, e às vezes os gigantes são enormes. Amanhã eu vou ter a oportunidade de ministrar sobre isso na reunião de mulheres, e eu provei a semana toda do que é ter gigantes enormes se levantando. Mas como Davi, quando enfrentou Golias, disse: eu vou em nome do Senhor Jesus. E uma mulher bem posicionada, ela diz: eu não posso, mas eu vou em nome do Senhor, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que Ele nos abençoe, que Ele abençoe cada um de vocês, que Ele abençoe a casa de vocês, e que vocês sejam mulheres posicionadas, muito bem posicionadas, no centro da vontade do Senhor para a vida de vocês.